Se o mundo realmente estiver acabando, será que a causa importa tanto assim? O gênero não se chama pós-apocalipse à toa, né? Depois do caos, quem sobrou precisa lutar diariamente para continuar sobrevivendo. Muito bem-vindos ao Especialistas em Apocalipse, seu guia para o fim do mundo. Eu sou Michel Arouca e eu estou aqui com meu parceiro, sociólogo distópico, Arthur Eloy. E aí, Arthurzinho? Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Especialistas em Apocalipse. Bom, nem você me introduziu, a gente entrando aí nesse tópico de parceria. É bom lembrar que o Especialistas em Apocalipse é uma parceria entre AMC e Sky. Com a Sky, você e a sua família tem o melhor da programação. Sky, a gente se diverte junto. E a gente falou bastante das causas aí pro apocalipse ao longo dessa temporada, mas agora é hora da gente focar no que, assim, discutivelmente, é a parte mais importante da parada toda, que é as sociedades que se formam depois da catástrofe. Que é o melhor, é onde a história começa. É onde a história começa. O final do mundo é apenas o começo de tudo. Olha só. Bom, e é claro, né, Arthur, que falar de catástrofes é sempre muito legal. Todo aquele espetáculo da destruição que só uma boa história de apocalipse pode entregar é maneiro demais. Porém, raramente as histórias são focadas na destruição em si, né? É, exatamente, né? Na real, muitas delas, o fim do mundo é só secundária. Que nem você falou, ele é só o ponto de partida. Porque se a gente olhar, olha, desde que a ficção científica começou a brincar com essa ideia toda aí de mundos diferentes, o foco sempre foram as pessoas e as civilizações, verdade. né? A gente já tinha citado aqui, ao longo da temporada, a gente falou da Máquina do Tempo, do livro do H.G. Wells, né? Que também é sempre citado H.G. Wells, né? Assim, o homem visionário. Pelo nome dá até pra pensar que o foco da trama é justamente o dispositivo do título, né? Faz sentido, tá no título, né? Mas é só o começo da aventura. Bom, relembrando, né? Depois que o protagonista usa tal máquina do tempo, tudo vira uma história sobre uma raça descendente dos humanos em conflito com criaturas que vivem debaixo da superfície da Terra. Eu tinha falado no episódio que a gente citou sobre a máquina do tempo, não vou lembrar agora qual que foi, eu tinha falado que o nome de uma dessas civilizações era os Eloys, né? Que eu achava que era a civilização que ameaçava, né? Que é a galera que é a galera que tá debaixo da superfície. Na verdade, os Eloys, eles são os amedrontados. Assim, eles são as vítimas. Poxa, assim, então... Arthurzinho, e agora? E agora, Arthur Eloy? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho consistente. Eu acho que faz todo sentido. Identificável? Né? Identificável, Okay. Identificável, né? Se você não lembra a vez que a gente citou A Máquina do Tempo, A Máquina do Tempo é um livro que saiu lá em 1895 e o H.G. Wells, olha só, mais uma vez, foi visionário em entender realmente a parte que ia manter os leitores, assim, colados nas páginas, né? Aquilo lá que faz, assim, você querer ler o livro de cabo a rabo. Porque, olha, você tem um conceito absurdo, como a Máquina do Tempo, né? Ou se não, então, um apocalipse nuclear, como a gente também já falou aqui, que são as coisas que fisgam o público pra obra, né? Que faz assim, você bater o olho e falar, opa... É o caos. Mas o motivo pelo qual a gente fica mesmo, que faz a gente ler o livro até o final, faz a gente terminar a série, assim, faz a gente ficar assim, até os créditos do cinema, porque a gente quer ver o drama. Mas isso é bom demais, né? O draminhas, a fofoca. A fofoca do pós é muito mais legal. É muito mais legal. Novamente, é por isso que se chama pós-apocalipse, né? Nessa mesma lógica, podemos até ver isso se repetindo em muita coisa que a gente já citou aqui no Especialistas em Apocalipse. Ó, por exemplo, tem Mad Max, ou, uma coisa muito familiar pra todo mundo, o universo de The Walking Dead. Nossa, esse principalmente, mas assim, a gente vai tocar aí um pouco de tudo. Vamos voltar pra Mad Max, esse tópico que foi tão polêmico assim entre a gente, né? Mas como a gente tinha falado ali no começo, geralmente o motivo do fim do mundo, né, ele é só assim, o comecinho da história, só pra você dar um gostinho do que tá acontecendo naquele universo. No caso de Mad Max, a gente sequer vê as bombas caindo. A gente fica sabendo que houve uma guerra nuclear, né, aquela corrida louca assim por combustível, mas a gente nunca vê esse apocalipse realmente se consagrando na tela, né? Você acha que cabe um prequel de Mad Max mostrando o início das bombas ou não precisa? Não é sobre isso? Olha, precisar, não precisa. Eu acho que você mata numa introduçãozinha ali, meu, já tá feito. Que tal uma série mostrando tudo isso? Teria coragem? Sou contra a ideia. Mas eu assistiria. Assim, eu pensei igual. Não aprovaria. Não assim. façam, mas se fizerem, se fizer, conte comigo. O quê, né? Eu vou ter que assistir. Pois é, o que realmente consagra a franquia Mad Max é a gente entender como o mundo funciona depois da guerra nuclear, né? Quem sobreviveu basicamente surtou. E essa sociedade bizarra, ela se organiza assim em vários grupos de gente louca. Eu acho que é um apocalipse que faz jus ao título, né? Porque é realmente o pós-apocalipse só de gente surtado. Povo Mad.
povo médio, assim, fé nas malucas, assim, basicamente. A gente vê uma sociedade que ela é dividida em comunidades bem excêntricas, onde as pessoas, elas se juntam pra se ajudar ou então pra servir algum líder ali que promete um mínimo de segurança no meio desse cotidiano tão louco, tão puxado, tão insano, que nem no Mad Max Estrada da Fúria, que é, né, nosso tópico aí sensível. Complicado. A gente vê o Immortan Joe, que é, assim, não é uma pessoa muito legal, né, para dizer o mínimo, mas você vê que ele tem aquela legião inteira de seguidores, por quê? Porque ele consegue fornecer água. A moeda de troca dele é mais do que segurança, é água também. Né? Exatamente. O Mad Max Estrada da Fúria, desculpa tocar no assunto, mas é que ele acho que ajuda a entender melhor como funciona a vida nesse pós-apocalipse, né? A gente tem aquela cena que a Furiosa, ela decide dar o golpe no Immortan Joe. A gente descobre que, na real, o Immortan Joe, ele fornece a água, mas todas as comunidades, elas são muito funcionais e muito bem divididas por funções, né? A gente tem uma que cria munição, a gente tem outra que faz gasolina, e assim por diante, né? Então é assim que eles se organizam nesse mundo. É a industrialização do pós-apocalipse. Olha o Immortan Joe fez. Cada um com sua funçãozinha ali. Então, tudo é uma mistura ali meio de Mad Max com Admirável Mundo Novo, exatamente. Né? Meu Deus, pode crer, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente é verdade, né? O Mad Max algumas vezes lembra ali as castas de Admirável Mundo Novo, mas, no final das contas, o que mais importa numa sociedade pós-apocalíptica é ser autossuficiente nos recursos. Esse é o objetivo número 1. Exatamente, né? Porque se você consegue produzir tudo que você precisa pra sobreviver ali dentro da sua comunidade, eu acho que as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis, né? A gente vê muito isso no universo de The Walking Dead. Eu acho que, na real, em todas as séries, eles enfatizam assim, a importância dos recursos e é meio que o objetivo final de todo sobrevivente, é ter uma comunidade que seja autossuficiente, que você não precisa mais ficar saindo, assim, se arriscando pra pegar remédio, pra pegar comida, né? Então, eu acho que é o universo que melhor representa. E é incrível como sempre dá ruim. Você vê uma comunidade nova em qualquer série de The Walking Dead, você acha, putz... Já sei o final dessa história. Ai, comunidade linda. Quantos episódios vai durar, né? Em qual temporada vai implodir isso aqui? Meu, mas quando dura uma temporada, assim, porque foi muito longe. Tipo, parabéns, né? Você conseguiu virar a temporada com uma comunidade, parabéns, raríssimo. Cara. Por outro lado, se a gente pega uma comunidade gigantesca, tipo a República Civil Militar, esses lugares já resolveram todas as necessidades básicas. Assim, tem, né, o lance dentro dos muros, as pessoas conseguem até curtir luxo. Isso eu tô falando do World Beyond, que é uma das séries aí do universo The Walking Dead. Existe ali uma comunidade que aparentemente se deu bem. Exatamente. Tanto é que a gente, acho que no momento ali em World Beyond, quando eles apresentam um pouquinho de como que é, né, por dentro dos muros da República Civil Militar, é até um pouco chocante, porque se você acompanha o universo de The Walking Dead há muito tempo, você tá acostumado com sofrimento, sabe? Você tá acostumado com desgraça. Daí quando você vê, assim, o pessoal, tipo, curtindo música, sabe? Não pode. Elizabeth ali acendendo e apagando o interruptor, que são coisas assim que são muito mundanas. Você fala, meu Deus, como assim? E eu acho que, né, o grande apelo da gente observar esses mundos onde tudo é puxado é justamente a gente lembrar dos nossos próprios confortos, né? Que a gente releva no nosso dia a dia. Tipo, ter uma luz em casa, né? Tipo, poder curtir uma musiquinha ali de boa, tranquilo, deitar na cama ali. Eu acho que essas coisas não vão fazer muita falta no pós-apocalipse. Aliás, fica a pergunta, né? Do que você sentiria mais falta no pós-apocalipse? Será que seria de um delivery, de uma comidinha fácil, uma água limpa? Mas assim, muito provavelmente você ia sentir saudade, talvez nós que somos serimaníacos, cinéfilos, daquela deitadinha num sofá confortável e ligar a TV, ver qualquer filme à disposição no planeta Terra a qualquer momento. Exatamente. Cara, assim, pra mim, banho quente. Assim, eu ia te perguntar agora, me conta, o que mais você sentiria falta no apocalipse? Num geral, banho. Assim, eu não consigo funcionar sem banho, assim, eu não saio de casa sem banho. Pra mim, assim, uma existência onde eu não posso tomar um banho, assim, todo dia, eu ia morrer. Eu preferia morrer. Você. Eu penso no banheiro como um todo. Eu também. No banheiro como um todo, porque tem a parte do banho, escovar o dente, dar aquela aliviada. Papel higiênico. Cara, imagina um monte de papel higiênico, cara. Meu Deus, uma coisa simples. Mas, olha, isso você tocou, assim, num ponto muito importante, porque o banheiro, assim, ele é um ambiente sagrado. Sagrado no pós-apocalipse. Inclusive, por isso que no Zumbilândia, né, tem toda a regra do banheiro e tal, porque é o momento que você tá desprevenido, porque, cara, você tá ali, assim, no seu momento, você tá ali tranquilo, então... Isso, cara, isso com certeza. Sentiria falta de um banheirinho funcional. Exatamente. Eu acho que, cara, quando a gente começa a pensar, assim, quando a gente se coloca nessa mentalidade de pós-apocalipse, a gente começa a sentir cada vez mais falta desses pequenos confortos, né? Principalmente quando a realidade violenta do pós-apocalipse toma conta, né? O universo de The Walking Dead, ele mostra muito, muito bem isso, porque ainda que não chegue ali ao nível de surto do Mad Max, os sobreviventes de lá, putz, eles já deram de cara com umas comunidades, assim, igualmente insanas. Tem umas bem bizarras mesmo. Porque é aquele lance, né? Sem as amarras da sociedade, as pessoas se sentem livres para cometer todo tipo de violência, atrocidade,
Ainda mais aquela que já né, tem aquele fundinho sádico. Principalmente se todo esse sadismo, assim, se eles conseguirem aliar com algum objetivo nobre, sabe? Quando você dá, assim, bota aquela embalagenzinha, assim, de, tipo, boas intenções, putz, aí fica perfeito, né? A gente citou, brevemente, falando ali da República Civil Militar, de World Beyond, a gente falou da Elizabeth, né? Que é, cara, assim, um exemplo perfeito de uma líder tirana, que ela é a líder da República Civil Militar, mas ela lidera, assim, com um punho de ferro, sabe? É uma pessoa, assim, que justifica absolutamente todo tipo de atrocidade, desde que seja pra manter, assim, a CRM em segurança. Ela não cisca em, assim, dizimar comunidades inteiras. Mas daí na hora que você fala, é pra proteger esse estilo de vida que a gente tem, a cidadezinha com muro, tudo, eletricidade, banho quente, daí fala, tá valendo tudo. Tá justificável. Assim, eu seguiria uma pessoa dessas. Uma pessoa me oferece no meio do apocalipse zumbi um banheirinho quente, putz, faz se quiser. Não vi nada, não sei de nada. Isso sem falar nos grupos de canibais e torturadores que vagam pelo pós-apocalipse nas séries de The Walking Dead. Tem alguns que a galera tromba ao longo de múltiplas séries e várias temporadas. Exatamente, eu acho que meio que essa é a graça, assim, da gente acompanhar histórias pós-apocalípticas, né? Pra ver a galera que simplesmente abraçou, simplesmente surtou e falou que saber é isso mesmo, assim, eu vou sair comendo gente na rua, por que não, né? Quem vai me impedir? Quem que vai reclamar? Então, acho que tem esse apelo, né? Mas eu acho que da mesma forma que o caos, ele ajuda a elevar os instintos ruins das pessoas, acho que também a gente consegue encontrar gente boa ali no meio do apocalipse, no meio da bagunça, né? Um ou outro, Um ou outro, né? Eu acho que falando ali ainda no universo de The Walking Dead, porque eu acho que representa, assim, muito bem todas as facetas, assim, da vida pós-apocalíptica, a gente pode ver os protagonistas de Fear the Walking Dead, por exemplo, né? Que são pessoas que têm, assim, corações bons, né? Que querem se manter boas mesmo no meio da bagunça. A gente pode pegar, por exemplo, o Morgan, né? Que a gente acompanhou, assim, a jornada dele por altos e baixos, né? Quando o grupo de Fear the Walking Dead se junta com o Morgan, eventualmente eles vão ali meter o pé na estrada, justamente com o objetivo de ajudar pessoas. Eles viram os samaritanos itinerantes. Exatamente. Circulam pelo mundo aí pra ajudar as pessoas. Obviamente, eles acabam caindo um monte de furada, né? Porque se você, meu amigo, você já tentou ajudar pessoas, você sabe que isso, assim, você abre a porta pra gente mau caráter. Sabe? Você abre a porta, assim, pra gente que vai falar, beleza, então. Você dá uma mão, assim, eles já querem um braço e duas pernas, sabe? Exato. Cara, o surpreendente nos protagonistas de Fear é que nem isso abala a vontade deles de continuar fazendo bem, cara. Não, eles têm um senso de altruísmo, assim, inabalável. E lembrando um pouquinho, lá atrás, da nossa primeira temporada do Especialistas em Apocalipse, a gente explicou, né, que as verdadeiras ameaças de um apocalipse zumbi são os humanos. A gente fez um episódio, assim, bonitinho pra falar disso, porque no apocalipse zumbi cara... É onde, assim, gente mau caráter, gente mal intencionada brilha, né? Os zumbis nem são o grande problema, na verdade, né? Os mortos-vivos estão lá, mas os vivos, esses sim são complicados. Nossa, muito pior. Eu reassisti esses dias, assim, um pouquinho antes da nossa gravação, eu reassisti Dia dos Mortos, do George Romero, e você vê, assim, que os zumbis, cara, praticamente secundários, assim. Você tem os militares ali que são, assim, desgraçados. Sim, você fala assim, preferia de boa dar uma de sussurradores, assim, ficar ali entre vagando. Os zumbis, assim, vagando, ficar muito mais de boa do que ficar com a galera viva. Tá maluco. Isso não é exclusivo de zumbi, não. A gente aqui sempre bate na tecla de o que faz uma boa história de desgraça é imaginar como a gente lidaria com essa situação extrema. E a resposta, geralmente, é indicativa de quem nós somos de verdade. É ótimo, né? Porque toda vez que a gente levanta, assim, uma hipótese, a primeira coisa que eu falo é, tipo, não, abraçaria a desgraça. Assim, então se isso diz algo sobre mim, é meio problemático, né? Tô falando, não, eu seguiria uma líder tirana que cometeria massacres, assim, desde que eu teria os meus confortos. Putz. Você diria que o pós-apocalipse é tipo estar bêbado, revela a sua verdadeira natureza? Putz, sim. Né? Putz, sim, assim, você solta suas verdades no pós-apocalipse. Olha, eu lembro que nas temporadas mais recentes do Fear the Walking Dead, conhecemos um brother chamado Ted, que ele é líder de um culto que quer atacar um míssil nuclear pra zerar de vez o apocalipse, né? Então, enquanto ele e seus seguidores se escondem em um bunker, o mundo inteiro frita. Esse é o plano dele. Sim, é muito fácil, né? Exato. Não parece exatamente uma pessoa muito legal. Não parece dos mais generosos. E não é surpresa nenhuma quando a gente descobre que no final das contas, o Ted simplesmente era um serial killer antes de o apocalipse começar. Então essa tendência dele de matar um monte de gente ao mesmo tempo, já é um negócio que ele carrega antes do mundo dar ruim. Exatamente. Cara, é isso que eu amo em Fear the Walking Dead. É uma série, assim, completamente insana. Eu acho que tá ali no nível meio Mad Max. Simplesmente abraçar a loucura, porque numa temporada você tem simplesmente um serial killer cultista querendo tacar um míssil nuclear num apocalipse zumbi. Você fala, meu Deus do céu. Brilhante. Quem previa isso quando essa série começou, assim? Que maravilha. Que maravilha. Para pensar quando o Fear começou. Era família, no início do apocalipse. Los Angeles.
Angeles. Los Angeles, tal, era pra ser aquela coisa mais urbana. Agora nós estamos falando de apocalipse nuclear, no pós-apocalipse zumbi. O barco pro México, assim, ele já me pegou, mas o apocalipse... o míssil nuclear, ele me quebra, assim. A gente tá falando muito, assim, de como o apocalipse, ele eleva qualidades, defeitos. Será que isso significa que o apocalipse não muda nada, gente? Porque, assim, olha, eu diria que depende bastante, porque tem histórias que realmente só ressaltam as verdadeiras personalidades aí dos sobreviventes. Exato. Mas eu acho que tem outras, assim, que as pessoas são literalmente, e eu digo literalmente, mudadas pelo caos. Porque sobreviver num mundo desolado não é nada fácil. E uma das maiores habilidades humanas é se adaptar em qualquer ambiente. Pois é, quando o apocalipse bate na porta, olha, não dá só pra gente ficar se lamentando aí pelo mundo perdido, né? Os sobreviventes, eles sempre precisam encontrar um jeito de continuar fazendo as coisas funcionarem, né? De retomar um gostinho ali da civilização antes. Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente tem dessa luta pra tentar resgatar a normalidade, se adaptar a esse novo mundo, é Um Lugar Silencioso. Eu gosto. Gosto bastante. Gosto bastante de John Krasinski. Sim, acho... No geral, eu gosto dele também. Eu acho ele uma ótima pessoa, né? Então eu fiquei muito feliz quando ele fez a estreia dele aí no gênero de terror, como diretor, como roteirista. Mas o legal do Lugar Silencioso é que o apocalipse, ele é causado por uma invasão alienígena. Podia ter entrado no nosso episódio de invasões alienígenas, né? Pra você ver como tem tanta coisa, a gente sempre vai destrinchando nos próximos episódios, né? Mas o que eu acho legal é que são alienígenas pouco diferentes. São criaturas que são muito violentas, mas ao mesmo tempo são sensíveis a qualquer tipo de som. Então, do nada, assim, tipo, caíram os alienígenas na Terra e você não pode fazer mais nenhum barulho. Porque senão eles vêm, assim... correndo, destruindo tudo, caos, né? E daí, pra tentar contornar esses novos perigos, né? A família Abbott, é muito louco, porque eu nunca lembro os nomes dos personagens, assim, pra mim é o John Krasinski e a Emily Blunt. Eu também. Eu não faço ideia, eu confesso, eu não faço ideia o nome dos personagens desse filme, pra mim é o John Krasinski e a Emily Blunt. E pra eles tentarem sobreviver, eles passam a se comunicar só por língua de sinais. Eu acho, assim, uma sacada fascinante. E o lance é que eles já têm isso na família deles, né? Porque era uma filha com deficiência auditiva. Exatamente. Então ajuda um pouco, né? Você já ter esse conhecimento, né? Por causa da menininha adorável, a Regan, né? Dela você lembra o nome, né? Então, eu lembro. A Millicent Simons também, fofíssima. Ela é muito boa. Ela é excelente, né? Mas ainda assim, eu acho uma sacada de gênio, sabe? Que você tá num mundo, assim, onde literalmente qualquer barulho pode trazer o fim. E você tem ali um jeito de continuar se comunicando, de continuar fazendo as coisas funcionar, sabe? Porque mesmo se eles não tivessem esse histórico na família deles, você aprende. Sabe? Você aprende, você tenta realmente fazer o negócio funcionar nesse novo mundo. Porque se é isso que você precisa fazer, é isso que você precisa fazer, né? E você ia gostar de viver num universo, num mundo onde o silêncio é primordial? Ou você tem uma energia caótica impossível de lidar com silêncio constante? Eu gosto de silêncio, mas não nesse nível, cara. Porque o problema pra mim não é você ficar em silêncio. Tipo, você não poder falar essas coisas, porque... Tranquilo, o problema é que essas coisas estão fora do seu controle. Isso sim. Imagina, sei lá, assim, você tá lavando louça e tal, blá, blá, derruba alguma coisa assim no chão. Acabou a vida. Acabou a vida. Isso é um problema, porque eu gosto de silêncio, mas eu sou desastrado. Exatamente. Então eu ia dropar prato pra tudo que é lado, imagina. Exatamente isso. Esse que é o meu medo. As coisas estão fora do seu controle. Mas eu acho que o pessoal ali do Lugar Silencioso, eles são também um pouquinho meio desastrados, né? Então eles adaptam os ambientes da casa, assim, meio que pra tentar contornar. Você vê, assim, tá tudo bem abafado, cheio de almofada, assim, no chão e tudo. Então, assim, pra mim, eu gosto de Lugar Silencioso, mas pra mim tem um único furo de roteiro que pra mim é imperdoável. Eu não sou uma pessoa de caçar furo de roteiro. O quê? Tem uma cena no primeiro filme que eles vai o John Krasinski e o filho pra perto da cachoeira, porque o som, né, da natureza, né, da cachoeira caindo, abafa o som. Meu, por que você não constrói a sua casa do lado da cachoeira? É simplesmente assim, você pode viver a sua vida inteira com o som da cachoeira, assim, abafando tudo que você faz na sua casa. Interessante isso, não tinha pra pensar. Era simples assim, tipo... Será? Mas será que daria? Você tá perto de água, você pode pescar, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser. E o som da cachoeira ali sempre abafando. Mas será que tem um terreno plano pra construir uma casinha ali? Não é uma cachoeira pedregosa? Você se adapta a isso. Você quer que eles morem em casa na árvore, é isso que você quer. Pô, ia ser muito legal. Eu sempre quis morar numa casa na árvore, cara. Ia ser muito da hora. Imagina, você acordar todo dia, assim, você com a vista, assim, na cachoeira, caindo. Lindíssimo, lindíssimo. Você se acostuma, né? Eu acho que com o tempo você se acostuma com a cachoeira. Pra dormir até, vira musiquinha de naninha. Nossa, que delícia. Imagina você dormir assim com o som da caixa. Meu, pra mim não entra na cabeça. Mas você não fica querendo fazer xixi o dia inteiro? Putz, isso assim. Mora perto da cachoeira. Esse o problema, né? É um problema também. É por isso, assim, destrinchamos já, que essa é uma teoria comum na internet, então, ó, acabou essa teoria agora. Eles não moram perto da cachoeira porque daria vontade no banheiro. Eu apoio. E nem sempre as mudanças que rolam no apocalipse são naturais, né? O caos abre as portas para todo tipo de maluco, inclusive para quem quer mexer com o corpo humano.
Eu adoro uma boa história de cientista louco. Assim, eu confesso que eu amo. Quando a gente fala assim, pode até parecer uma premissa de ficção científica, né? Realmente aquela coisa assim, meio Frankenstein, né? Tipo, fazendo ali todo tipo de experimento, mas eu acho que é um pouquinho diferente. Será? Será que é um pouquinho diferente? Não sei não. Bom, se a gente pegar alguns exemplos de duas séries, tem o The 100 e o Snowpiercer, o que elas têm em comum? Eu acho que tem arcos de cientista louco, né? Porque além de serem séries de TV, que nem você falou, tem momentos ali que ambas mostram modificações no corpo humano. Exato. Pra aguentar essas condições, assim, extremas da vida pós-apocalíptica. Então, voltando no meu comentário, eu acho que tem um pouquinho ali de Frankenstein. Acho que não é tão diferente, não. Bom, no caso de The 100, se você não conhece, a trama se passa em um mundo devastado por um apocalipse nuclear. Eventualmente, a gente acaba descobrindo que existe, sim, uma tribo que se tornou capaz de metabolizar radiação sem maiores problemas e estão curtindo numa boa ali na superfície da Terra, aquela superfície tóxica. Que sonho, né? Imagina o quão cobiçado isso se torna pós-apocalipse. Né? Você tá ali, ó, de boa, assim, dando rolê, assim, tranquilo. Isso pra mim, assim, é uma habilidade, tipo, sei lá, o carioca aguentar a temperatura do Rio de Janeiro, sabe? Gente, quando viaja pra lá, tá, tipo, derretendo. Meu Deus, o cara tá, tipo, tá fazendo até frio hoje. Ou o Kevin Costner em Waterworld, que eles têm guerras. Exatamente. Meu, assim, todas essas características, com cobiçada elas se tornam no pós-apocalipse. Eu lembro também de um caso muito bizarro, né? Recentemente teve aí o filme do Cronenberg, Crimes of the Future. Sim. Que é um filme muito estranho. Um filme, assim, muito, muito estranho. E eles começam a ter mutações ali que às vezes não são nem tão úteis, né? Porque dá pra você ver que também existem mutações que nem sempre são pra bom, assim. Por exemplo, chega uma tribo que consegue comer plástico. Você fala, pra que você vai comer plástico? Não serve pra nada. Assim, então, você tem modificações de todos os tipos. Comer plástico não é útil. Não é útil, mas essa de The 100 seria. Essa de The 100 seria, assim, show. E em Snowpiercer, onde o mundo entrou em uma nova era do gelo depois de experimentos para tentar frear o aquecimento global, a gente vê cientistas tentando adaptar o corpo humano ao frio. Rola ali um momento meio Mr. Freeze, né? Tipo, de Batman. Eu adoro, né? Porque você tem o cara, assim, gigantão, assim, com a cara toda congelada, né? Mas, cara, honestamente, acho que você tá num mundo onde todo o seu mundo é um trem que está eternamente rodando o mundo, que existe uma grande guerra de classes rolando no seu trem. Meu, eu acho que vale tudo pra você aguentar, assim, as temperaturas desumanas do lado de fora, meu. Tá tranquilo. E olha, a gente falando, assim, de todas essas modificações, né, eu acho que fica até um pouquinho mais fácil da gente entender depois que a gente passou, assim, anos em casa, né? Mas que a gente entende que um cenário de apocalipse, ele mexe completamente com o nosso corpo e com a nossa mente. A gente sabe muito, muito bem, né? Seria muito louco se a gente tivesse gravado, assim, tudo isso antes, né? Antes da pandemia, eu acho que seria um episódio completamente diferente. Porque assim, falou tudo. Meu, vai dizer, você não saiu da quarentena... Você saiu da quarentena igual? Não, de forma alguma. Você fica abalado. Você fica abalado, assim. Fica bem abalado. Você sai bem diferente. Bem diferente, mentalmente. Às vezes, tem gente que começou a fazer exercício durante a quarentena, o que eu invejo muito, porque eu só comi. Assim, eu passei uma quarentena inteira comendo, assim, ganhando peso. Então, tipo, teve até as modificações aí corporais, né? Eu acho que foi o momento, assim, agora que a gente tá voltando a se encontrar pessoalmente, né? Tá rolando assim, tipo, meu Deus, quem é você, sabe? Tipo, não reconheço mais pessoas, não reconheço mais pessoas sem máscara. Então, acho que fica mais fácil da gente entender, né? Como tá a cabeça, assim, desses sobreviventes, né? Em situações extremas, No seu caso, você teve uma modificação genética onde o seu corpo aprendeu a metabolizar Kit Kat rapidinho, né? Putz, assim, isso seria isso muito útil na quarentena. Isso seria muito útil. A única modificação corporal, a maior modificação corporal que eu tive durante a quarentena foi aprender de que eu não fico bem careca. Você passou a zero na quarentena? Eu tive o surto de tirar a barba, eu tive o surto de raspar a cabeça, eu nunca mais vou fazer ambos. Se você tirar a sobrancelha, você fica que nem o Chuck. Fica assim, entrar numa vibe meio manequim, assim, né? Mas, cara, não é uma comparação muito exagerada, porque em situações ainda mais extremas não é diferente, né? Porque é isso, eu acho que é por isso que esse gênero, assim, ele é tão fascinante, né? Porque ele dá material pra gente comparar o que é o nosso normal com o que é o normal nesses mundos, assim, que são completamente quebrados. Claro que não precisamos imaginar um cenário de catástrofe absoluta pra ficar pensando em mundos diferentes, né? Na real, existe toda uma vertente aí da ficção científica que é inteiramente dedicada a perguntar e se? What if? Eu gosto. Né? Eu gosto porque isso é um exercício de criatividade essencial e maravilhoso. Cara, eu confesso que eu acho que isso talvez seja o tipo de criação narrativa mais difícil que existe. Sem dúvida. Não, precisa ser muito criativo pra você fazer coisa boa. Porque é muito fácil você imaginar um mundo novo do zero. Não desmerecendo, claro, obviamente, né? Mas quando você tá completamente imerso no universo completamente novo,
pode ser o que você quiser, você imagina a história. Tem gente que surta em pensar nisso, né? Tipo, tipos de autores criam, assim, universos completos, né? Tipo, sei lá, o Tolkien. A gente pode pegar o Tolkien, assim, ele escreveu lá, tipo, Silmarillion, assim, inteiro. No Senhor dos Anéis, não... exatamente ele conta tudo que está no Silmarillion, mas você sabe que aquela história acontece num universo que é muito mais rico. Então tem gente que realmente surta com isso, mas eu sinto que é um pouquinho mais fácil de você pensar nas particularidades do universo do que você pegar a nossa história e pensar em desdobramentos novos, né? Eu acho que a gente falou aqui muito no podcast sobre o boom da ficção científica, né? O boom da popularidade de grandes autores de ficção científica nos anos 50. Sim. E nessa mesma época que as histórias de distopia estavam em alta, né? Que a gente fez um episódio todo sobre isso, né? Então se você não ouviu, vá lá e ouça. Tinha um subgênero que corria meio paralelo, que era o subgênero de história alternativa. Esse momento que você pega algo já consolidado e começa a criar ramificações, possíveis cenários. Eu adoro isso. Eu adoro. É muito divertido. E às vezes dá até pra confundir os dois, né? Porque algumas obras se encaixam em ambas as categorias. Mas a história alternativa é exatamente como o nome sugere. São histórias em mundos iguais ao nosso, até um evento diferente coloca a nossa realidade em outro rumo. A gente tá trabalhando, assim, com um contexto muito parecido com o nosso, só que em realidades completamente diferentes. Então, rola, assim, eu acho que meio que um instinto de historiador na gente, tipo, no leitor, no espectador, que é de falar, onde deu errado? Um dos melhores exemplos disso surgiu, assim, na cabeça de um autor de ficção científica brilhante que você citou num dos episódios, que é o Philip K. Dick. Sempre ele. Né, que você trouxe pra falar de Blade Runner, né? Então, assim, um autor verdadeiramente fascinante. Mas além do livro que inspirou Blade Runner, né, que é o Android Sonham com Ovelhas Elétricas, o outro livro que ele ficou muito conhecido é um chamado O Homem do Castelo Alto, que eu acho uma história fantástica, fantástica. Essa é uma história, um exercício de criatividade muito bom, né? Nessa trama, a história do mundo é praticamente igual até o fim da Segunda Guerra Mundial, onde, na verdade, na história, o eixo vence o conflito ao invés dos aliados. E por causa disso, os Estados Unidos ele se torna colonizado pela Alemanha nazista e pelo Japão imperial. O que, assim, eu acho um pesadelo, um pouco assustador, né? Sem dúvida. E o livro, ele justamente mergulha nesse pesadelo. Imagina como seria o cotidiano e as pessoas comuns nesse mundo que é meio parecido, mas também muito, muito diferente do nosso, né? Aliás, O Homem do Castelo Alto até virou uma ótima série de TV. Não vou falar pra você que eu amo o final, mas a série é muito boa. Só que ela deu foco pra resistência contra esse governo opressor, o que se enquadra mais naquela fórmula de distopias que a gente já falou aqui no Especialistas em Apocalipse em episódios anteriores. A gente tinha definido aqui, né, a formulazinha, né, no mundo de distopias. Tem que ter aquele governo opressor, às vezes com um líder tirano, e você precisa de um herói ou um grupo de heróis que perceba o absurdo e que esteja lutando contra pra gente poder torcer pra essas pessoas, né? A série, principalmente do Homem do Castelo Alto, ela vai muito por esse caminho, né? Mas, assim, eu acho que o livro, e se eu não me engano a série também, né, tem uma sacada que eu acho muito legal na trama, de que os personagens, eles criam a própria história alternativa deles, e eles começam a imaginar, fazer o exercício, assim, de imaginar um mundo onde os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o nosso mundo é a história alternativa deles. Isso é demais. Eu acho isso muito da hora. Isso é a grande sacada do livro, né? E essa tendência, ela brinca bastante com aquela ideia de efeito dominó, ou do efeito borboleta. Você, assim, escolhe, né, qual termo é o seu favorito, né? Qual metáfora é a sua favorita, mas em essência é um evento diferente, pode criar toda uma nova sucessão de acontecimentos bizarros e isso é um dos subgêneros da ficção científica que é popular até o dia de hoje. Eu e o nosso querido Bubu, que nosso diretor, a gente já rasgou elogios, assim, pra uma série que todo mundo lembra o nome do Castelo Alto, mas, assim, outra série que precisa, assim, ser sempre citada nisso... Eu até sei o que você vai falar. É For All Mankind, assim, eu sou, assim, fã de carteirinho, eu amo muito a série, eu e o Bubu, a gente, assim, já, assim, babou, porque se você não conhece For All Mankind, primeiro conheça. É uma série onde o ponto de virada nessa história alternativa é que a União Soviética ganhou a corrida espacial. Há quem argumente que ela, de fato, ganhou, né, já que, tipo, numa checklist, assim, de coisas, ela fez tudo menos chegar na Lua antes. Mas aí, nessa realidade, eles chegaram na Lua antes dos Estados Unidos, o que fez os Estados Unidos não desistir e falar, vocês acham? Beleza, da corrida espacial se estende, assim, por décadas e décadas. É uma série, cara, fascinante, fascinante. É bem legal, eu gosto bastante também. Olha, pode parecer uma premissa até que simples, né? Porque você fala, é um ponto de virada comum, né? Tipo, se a União Soviética tivesse ganhado a corrida espacial, tanto faz, né? Mas aos poucos a gente vai vendo como essa dedicação a colonizar o espaço vai mudando a vida das pessoas comuns da Terra, né? Porque eu acho que a gente não pensa no tanto que a tecnologia que a gente consome vai evoluindo através de experimentos militares, através de muito da tecnologia espacial, né?
Então, mesmo isso falando, né, no mundo real, né? Tipo, a internet que você, meu caro ouvinte ou espectador, ou então o celular, né, que você está usando aí pra curtir esse episódio do Especialistas em Apocalipse, todos eles surgiram primeiro como usos militares ou científicos, né? É verdade. É muito louco pensar isso, né? O avanço tecnológico que a raça humana sofreu, né? Sofreu, entre aspas, devido a corrida espacial, por exemplo. Todas as inovações estão sempre nesse contexto, assim, militar ou científico. Na série não é diferente, né? Já que no universo da série, como a corrida espacial se prolonga tanto assim, isso acaba se traduzindo em mais investimento em ciência, mais investimento em tecnologia e também resulta ali, acho que nos anacronismos que eu acho que é bem legal da gente ficar imaginando. Tipo, imagina ter carro elétrico nos anos 80, imagina, sabe? Isso. Ou então um celular com chamada de vídeo, sabe? Ainda nos anos 90, eu acho essa parte mais legal, assim. Você vê, tipo, sei lá, aquele design da Apple, bem anos 90, assim, tipo, aquela coisa bege, o logo antigo, e o pessoal já nos anos 90 fazendo chamada de vídeo, tipo, eu acho muito da hora. A gente não teria nem Elon Musk, nem Bill Gates. É verdade. Mas é muito legal, porque, tipo, entre as trocas de temporada de For All Mankind, eles meio que fazem um apanhado, eles geralmente trocam de décadas, né? E eles costumam fazer uns apanhados de vários eventos mundiais que foram diferentes, tipo, ao invés de fulano ganhar a eleição, outra pessoa ganhou, sabe? Você tem presidentes completamente diferentes. No universo de For All Mankind, o John Lennon não morreu. E daí, bem melhor, ele sobrevive. E daí, nos anos 90, os Beatles fazem um show de reunião, assim, tipo, meio assim, depois de alguns anos separados. E são coisas assim... não tem, assim, vamos dizer, um grande peso, assim, no avanço da história da raça humana. Mas, assim, é muito legal você ficar imaginando, imagina isso, que da hora. Só uma coisinha, assim, diferente, criou, assim, uma sequência de acontecimentos completamente diferentes, onde os Beatles continuaram até os anos 90, sabe? Pô, valeu a pena. Valeu a pena, né? E essa tendência é tão forte que até a Marvel decidiu participar. Tem as HQs, o What If e Se, inclusive, que é um selo antigo, e ela sempre serviu exatamente para dar aquela bagunçada no cânone e imaginar os heróis em situações diferentes que vão desde, sei lá, o Homem-Aranha se tornou um vilão, até outros em que os Vingadores são vítimas de um apocalipse zumbi, cara. Inclusive foi citado lá no primeiro episódio, né, do Especialista em Apocalipse, né, com aquele do Load, falando de HQ de zumbi, porque essa daí foi escrita pelo Robert Kirkman, né, Pra variar, né, assim, a mente por trás de The Walking Dead inventou também, né, o apocalipse zumbi na Marvel, né, e, obviamente, se tem nas HQs, o MCU, ele não ficou de fora, né, e criou sua própria versão do IC, né, que é o What If, série animada, que eu particularmente não adoro. Você não gosta? Putz, eu não sabia disso. Eu adoro o What If, acho bem legal. Nossa, eu detesto. Você detesta todos os episódios? Você não viu todos? Eu vi todos. E não gostou de nenhum? Não gostei de nenhum. Cara, tem até o do zumbi, tem no What If. Eu gosto dos zumbis, mas é porque eu sou muito fraco pra zumbi. Eu sou muito fraco pra zumbi. Por que você não gostou? Eu acho traço feio e eu não gosto porque... Aí que tá. Quando você tá fazendo uma história alternativa, pra mim é legal você testar os limites do quão diferente você consegue ser. Tá. O What If eu acho que ele joga muito seguro. A gente pega o episódio da Capitã Carter. Ele é basicamente recontando o primeiro filme, só que você vê que o caminho dela não é tão diferente do Steve Rogers. Isso é meio que uma tendência que se repete em todos os episódios. Pra mim, história alternativa é você pegar o mesmo ponto de partida e falar, mano, vamos surtar, vamos até o mais longe. Então não é criativo o suficiente pra você. Não é criativo o suficiente. Eu tô torcendo que uma segunda temporada, assim, vai surtar, vai falar, vamos loucura assim mesmo. Isso que eu acho que é o medo de perder, assim, a boquinha ali no MCU, né? Pra não poder puxar pra outras realidades. Falar, a gente foi longe demais. Bom, a gente dedicou esse episódio só pra falar das comunidades, sociedades do apocalipse e realidades paralelas. Mas o real é que esse é o cerne de todo pós-apocalipse. Exatamente, a gente fica batendo nessa tecla desde o começo do episódio, mas esse gênero não se chama pós-apocalipse à toa. A gente gosta das causas, a gente gosta do caos, obviamente, né? Quem não gosta já acompanha essas coisas. A baguncinha. Mas, da destruição nuclear até a abdução alienígena, a nossa forma de realmente explorar esses mundos, de explorar essas histórias, sempre vai ser através das sociedades e das pessoas. O importante é a gente sempre se manter curioso, né? De como que a vida pode ser diferente, como poderia ser diferente em todo tipo de situação, por mais extremo e absurdo que seja, né? Bom, nossa discussão fica por aqui, o que significa que é hora de a gente seguir com as nossas maldicas. Todas as semanas a gente recomenda aqui alguma obra relacionada ao tema da vez. Pode ser uma HQ, um filme, uma série. Arthurzinho, qual é a maldica de hoje? Não poderia ser outra coisa, vai ser For All Mankind, porque eu tenho que bater nessa tecla, eu tenho que evangelizar essa série, sabe? Saindo pra 4ª temporada, essa série é perfeita.
Eu só não vou dar, assim, um 10 de 10 pra tudo, porque a primeira temporada, ela é um pouquinho lenta pra engrenar, então muita gente acaba desistindo na primeira. Quando você chega no final da primeira temporada, você fala, meu Deus do céu, o que é essa série? Assim, pelo amor de Deus, entrem, assim, no trem do hype de For All Mankind, enquanto ele ainda está partindo. Mandou bem. Não, excelente série. Eu quero recomendar uma HQ, que é Why the Last Man, que mostra um mundo pós-apocalipse, onde tem uma sociedade, e na história, todo mamífero com cromossomo Y morre do nada, exceto por um brother e seu macaquinho. O que significa? O que aconteceu? Ele tá em perigo? Ele é requisitado? Aí começa a treta nessas comunidades que começam a ser construídas nesse novo mundo, né? Então é bem interessante. Meu, que recomendação, assim, acertadíssima. Mas uma pergunta, você assistiu a série? Assisti a série flopou, não recomendo a série, recomendo a HQ. Ok, porque eu tenho até essa dúvida de se a série prestava. Não precisa, pode pular. Fica só na HQ mesmo que é melhor. Mas a gente quer saber de vocês qual obra pós-apocalíptica ou distópica tem o mundo mais interessante pra você. É só você ir lá nas redes sociais e responder usando a tag especialistasEMC. E olha, se você estiver vendo a gente na versão em vídeo, é só deixar nos comentários aqui embaixo que a gente tá sempre lá comentando, respondendo a galera. Inclusive eu fiquei muito feliz. Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, peço mil desculpas, mas nos comentários do primeiro episódio uma pessoa falou que assistiu Bliss, do filme que eu tinha recomendado, filme de vampiro. Muito bom. Se tornou fã, me deixou assim de coração quentinho, muito bom. Assim, eu fiquei muito feliz. Inclusive, se você tá assistindo no YouTube, não se esqueça de dar like, se inscreva aqui no canal do EMC, da Sky. Se você tá ouvindo no Spotify ou qualquer agregador de podcast, coloca lá em seguir. Aí você nunca vai perder quando sair um novo episódio. Pô, Michel, infelizmente, a segunda temporada do Especialistas em Apocalipse já tá na reta final. Ah, não? Sim, infelizmente, passou muito rápido. Serão 10 episódios essa temporada, Serão 10 episódios, assim, semana que vem a gente já tá no 9º episódio, então, tipo, passou rápido demais. Mas o nosso próximo episódio é o penúltimo, por enquanto. Né? Cliffhanger sempre em aberto, nunca sabemos, né? Mas, ó, depois da gente falar... assim, de tanto desse caos em larga escala. Meu, a gente tá falando só, assim, de eventos que mudam o mundo, sabe? Apocalipse nuclear, invasão alienígena, tipo, assim, aquele caos de gente correndo na rua, pânico. A gente vai discutir, assim, um assunto que eu gosto muito, que são os pequenos apocalipses. Ah, isso é legal. Que é aquelas situações isso que... é legal mesmo. É só você é a vítima. Sim. Como, sei lá, ter a sua casa invadida, ou fugir de um maníaco mascarado, ou som num pianinho do John Carpenter. Não vem slasher aí não, vem? Vem slasher, vem invasão domiciliar, mas só você coisa boa. Gosta. Você nem gosta dessas coisas, Arthur. Eu amo. Enquanto isso, não se esqueça de seguir o EMC Brasil e a Sky nas redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre apocalipse, zumbis, alienígenas e muito mais. Um beijo, um abraço, um queijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.